Olá a todos os espectadores que nos estão a ver aqui no nosso podcast. Nós somos alunos do 12º ano de Artes Visuais e estamos a realizar o nosso projeto de turma de DAC, no âmbito da disciplina de Cidadania. E o nosso projeto é fazer um podcast com o nome Mundo de Arte e a turma foi dividida em alguns grupos e cada grupo está a fazer episódios do podcast tendo em conta um país ou uma cultura que escolheu. E o nosso caso, o nosso grupo é o Egito. Nós escolhemos o Egito e vamos trabalhar esse país e falar também do tema maior que estamos a trabalhar em cidadania, que é a interculturalidade. Portanto, agora vamos tentar ter uma conversa sobre o tema, sobre a importância da interculturalidade no mundo e as suas vantagens e os problemas também que tem por não ser, por nem todos sermos abertos às outras culturas e esse tipo de coisa. Nós basicamente decidimos escolher o Egito por o Egito ter conhecido como o berço da civilização. Mas nós achámos por bem, como a Joana disse muito bem, fazer uma pequena introdução sobre o conceito da interculturalidade e sobre o que ela significa e sobre a importância dela e de como, impacta a nossa sociedade nos dias de hoje. Eu acho que com a quantidade de estrangeiros que temos neste momento no nosso país, acho que seria bastante importante reforçar cada vez mais o apoio às famílias e a esses estrangeiros que vêm para cá, além de implementarmos talvez a cidadania de uma forma mais eficiente, que frisa mais este tópico, porque penso que, pelo menos os trabalhos de cidadania que nós fazemos ao longo dos anos, nunca focam mesmo neste tema ou então nos ajudam a nós a perceber como podemos contribuir para o assunto. É verdade. Nas escolas, a cidadania, eu acho que o programa, pelo menos, ainda não está muito correto, pelo menos na nossa escola. Podiam focar em assuntos, se calhar, não é mais interessantes, mas mais importantes. E pelo menos a nossa escola ainda não quadra à deriva com esse tipo de abordagem. Neste caso, eles focam mais no trabalho de grupo, o que também é uma coisa importante. O que também é uma coisa muito importante, futuramente, especialmente para o mercado de trabalho, mas acho que as escolas podiam focar, pelo menos na nossa, mais outro tipo de assuntos, como os direitos humanos, o racismo, todo esse tipo de temas, neste caso. Concordo contigo. Eu acho que até é bom implementarem agora tanto trabalho de grupo, até porque, de certa forma, ajuda-nos a conviver com pessoas da nossa turma que vêm de outras culturas, até porque na nossa escola há muitas turmas que incluem estrangeiros e pessoas que vêm para cá desde muito pequeno. Então, eu acho que mesmo o trabalho de grupo já é um passo à frente daquilo que era há uns anos. E também concordo que apesar da nossa escola ser das únicas a implementar a cidadania no secundário, acho que ainda não muito à deriva e não sabem muito fazer da disciplina. Sim, porque as outras escolas nem sequer têm cidadania. Boas escolas não têm. É só a nossa, aqui em Aveiro. Mas já que têm, deviam trabalhar mais os valores, desde pequenos. Eu tenho cidadania desde o 4º ano. E parece que não ensinam grande coisa, é sempre na base de os direitos humanos e ambiente, e claro que isso é bem importante, mas há temas esquecidos. Exato, há temas esquecidos que também são bem importantes, porque é desde também pequenos que as pessoas começam a aprender as coisas e a infância é bem importante depois no crescimento e na vida de cada indivíduo. E se não aprendes os valores quando és pequeno, claro que consegues aprender depois, obviamente, se tentares e quiseres e tiveres vontade, mas se não tiveres é bastante difícil, porque são os pais e também a escola que devem
incutir e a escola tem um papel muito importante nisso. Acho que as escolas deviam incentivar mais os alunos a conviver com pessoas de outras nacionalidades, porque como a Mafalda disse, pelo menos a nossa escola tem bastante gente de fora e acolhe muita gente. E mesmo na nossa turma nós temos pessoas de outros países, não é? E se calhar acho que deviam incentivar mais, desde pequeninos, exatamente, a fazer tipo trabalhos de grupo com pessoas de outras de fora, para também ajudar à integração destas pessoas, porque é muito difícil estas pessoas integrarem-se num país novo, ainda por cima português é uma língua um bocado difícil. Então deviam ter mais iniciativas para promover esses conceitos de interculturalidade e para promover uma partilha de culturas, que eu acho que na cidadania se calhar está um bocado, não sei, até este ano nunca tínhamos referido a esse assunto. Até porque eu acho que o nosso povo, pelo menos, eu acho que não tem fama de ter muita iniciativa, digamos assim. E então, estas crianças que vêm de outros países e chegam cá, e é tudo completamente novo, tentem isolar-se. E eu também não vejo por parte pelo menos nas turmas em que eu estive, eu também não vejo pela parte de nós portugueses, uma tentativa de comunicar com eles e de os acolher, a menos que eles venham ter connosco. Eu acho que isso devia ser mais incentivado pelos professores e adultos da nossa sociedade à nossa volta. Porque conviver com pessoas diferentes, nacionalidades e culturas e etnias, tem vários benefícios, não só na questão da sociabilidade, né, porque acaba por desenvolver um sentido de sensibilidade maior, principalmente nas crianças, não é? Que é essencial às crianças desenvolverem essa empatia e essa sensibilidade e essa solidariedade para com os outros desde pequenos. Mas também pode ajudar noutros aspectos, como eu li que pode ajudar no desenvolvimento cognitivo das crianças, por exemplo, saber mais sobre os outros e sobre o mundo. Portanto, Sim, sem dúvida. Claro que sim, Eu conheço. coisas de aprender inglês também, para conseguir também falar com pessoas do resto do mundo, não é? Sim, eu ia falar só um exemplo de uma criança que eu conhecia, que ela tem acho que 5 anos de idade, se eu não me engano, e ela já vai para cerca de 15 países, mais ou menos. E eu noto logo uma diferença enorme de uma criança como ela para qualquer outro tipo de criança que ainda não tenha visitado propriamente assim, o mundo. E é mesmo uma grande diferença. É brutal. Ela consegue ter um discurso muito mais fluido com um adulto. Não sei se me fiz explicar bem nesse aspecto, mas ela consegue ter um discurso muito mais elaborado até. E é aí que nós também podemos notar aquilo que a Mariana estava a falar sobre as crianças que têm são mais expostas a outras culturas e tudo, desenvolvem um... E acessibilidade. Exato, eu noto uma diferença muito grande nesta criança. É uma conhecida neste caso, e eu noto uma diferença muito grande mesmo, por causa dos pais que a fizeram viajar tanto neste caso. Sim. Ela já viajou mesmo muito mais que eu, e tem 5 anos. Nem é preciso viajar, é preciso... Nem é tanto sim, por aí. Mas a questão do viajar com a... Porque tu podes ter conhecimento das outras culturas e conheceres sem ter de viajar. Até porque sim, mas o viajar é ajuda. Sim, mas o viajar ajuda muito, não é? Sim, mas para aquelas crianças que não passam a vida a viajar, não é? Acho que a escola é um local muito importante para isso, porque acabas por conviver com muitas pessoas de etnias diferentes. Por exemplo, podes olhar para a etnia cigana. Eu pelo menos andei numa escola em que havia muitas crianças de etnia cigana. Não, na minha e também. Eu acho que só o facto de termos talvez a iniciativa de incentivar as crianças a conviver com pessoas de etnias e culturas diferentes já é um ótimo passo para implementar os valores da aceitação e da tolerância com as pessoas tipo, de maneira literalmente normal, tipo
tipo, os professores tentarem incorporar essas crianças que talvez sejam um bocado mais postas de parte, tipo, normalmente como incluem outra criança qualquer. Ou seja, às vezes tendem a pôr também a escola e os professores, e isso também tendem a pôr um bocado de parte as crianças da etnia cigana, por exemplo. Eu sentia isso. Era só planos diferentes para essas crianças e tinham professores à parte sempre, e às vezes nem sequer era por terem dificuldades, era só porque partem do princípio. Isso também tem a ver de sítio para sítio, porque, por exemplo, na minha escola também tinha muitos alunos ciganos e eles próprios é que se isolavam dos outros e tinham comportamentos diferentes dos outros, não se queriam integrar no resto das pessoas. Isso também parte das duas partes, não é? Não é só da nossa parte, pronto, o facto da a família deles às vezes também, essas famílias também às vezes, não sei, penso que é do hábito, ou uma questão de É a gerações. educação que vem de casa. É a educação, exatamente. Mas eu acho que isso agora está a melhorar, porque eu tenho uma irmã de 9 anos, ela anda na primária, não é? Anda no quarto, e ela sente muito menos isso que a Joana estava a falar, que se punham essas crianças de parte e que na escola dela já incentivam mais a comunicação com essas crianças e a brincar com essas crianças no recreio e assim. O que é bom, eu penso que é muito bom. Deve fazer. Exato, porque também promove um clima de paz maior, não é? Porque tem que se pensar que estas crianças um dia vão crescer e se estes valores continuarem com elas, vai contribuir para um clima de paz no nosso país, não é? E na vida delas, a forma como se relacionam com os outros. Agora, um pouco sobre o país que nós escolhemos para trabalhar, o Egito. Também é engraçado a ligação com o tema, porque é um país que teve muitos problemas a níveis sociais e teve muito terrorismo e é considerado um país um bocado inseguro, ou seja, as pessoas têm um pouco de medo. E vocês acham que as pessoas associam os problemas que o país teve à população do país e excluem um bocado, não só do Egito, mas neste caso, falando? Acho que a cultura árabe em geral as pessoas tendem a pôr um pouco de lado ou tendem a ter um pouco de receio por causa desses problemas que estavas a dizer, do terrorismo e problemas sociais e por aí fora. Mas eu não penso que isso seja ligado com a população egípcia em si, porque como em todo lado há pessoas boas e há pessoas más. E acho que é um pouco à toa as pessoas deixarem de visitar esses países porque têm, sei lá, medo ou até algum tipo de preconceito contra isso. Exato, porque problemas e terrorismo e isso inclusive há na Europa também e as pessoas aí não parecem ter tanto medo de ir e é um bocado... Não percebo porquê. Claro que essa coisa da segurança que estavas a dizer, que, sei lá, pode haver um registro de maior criminalidade em relação aos turistas e assim, são problemas reais, mas eu acho que em vez das pessoas terem medo de os enfrentar e de deixarem de ir aos países por causa desses problemas, eu acho que se devia pensar o porquê desses problemas existirem. Porque é uma coisa que eu acho que muita gente não pensa, é porque é que estas coisas existem e o que é que se poderia fazer para isto deixar de acontecer ou para pelo menos atenuar a situação. Porque a pobreza e a criminalidade existem em todo o lado, não é? Não é só aí. Exato, e assim como nós, portugueses, nós sabemos as zonas em que corremos mais risco de sofrer algum tipo de abuso ou de roubo. Eu acho que quando alguém decidir viajar para outro país, acho que é preciso informar-se e ter sempre cuidado, assim como teriam no próprio país. Claro que por ser novo parece que é, parece não tão seguro quanto o país em que eu vivo, mas é só porque é uma zona nova que eu nunca conheci antes. E exatamente. Eu acho que, pois, porque não estamos no nosso ambiente normal.
É um bocado sair da zona de conforto para fazer o esforço de conhecer outras culturas e outras realidades, não é? Porque às vezes custa-nos um pouco enfrentar o facto de que realidades diferentes da nossa existem. Pois as pessoas têm sempre medo da comunicação, de não conseguir comunicar com as pessoas de outro país. Exato. E- Mas muitas das vezes... Mas isso consegue-se. Desses países... Pois, porque as pessoas de outros países costumam ser muito acessíveis e simpáticas, mesmo que elas não saibam falar inglês, o que eu acho que é espetacular. Aqui isso também acontece, em Portugal, pelo menos eu penso que sim. Mas lá fora também acontece. Podem não saber falar inglês, Mas as tentam pessoas vão ser comunicar. acessíveis a ti. Exatamente. Não, Exato, não há há sempre maneira de comunicar, vamos nem que ter seja de por viajar. gestos há sempre maneira de se explicar. Quer nós ou eles e. Pois nem que seja com a mímica. Acho que. Mas as pessoas ainda têm. Oi, desculpa. E mesmo que Não. se tenha uma má experiência, é preciso ter sempre em mente que há boa gente em todo lado, não é? Não é só cá. E não é porque eu chego lá e encontro alguém que por acaso não é assim tão simpático, há sempre de encontrar alguém que será simpático. Por isso, Às vezes não também é contes por aí. um pouco de sorte, não é? Podes ter o azar de ter uma experiência má, mas não é por isso que vais deixar de querer ter experiências, não é? Sim, não deixa de ser Não. uma mais-valia conhecer outras culturas e outros países. Claro. Eu ia dizer que mesmo que essa questão de encontrar boas e más pessoas, ou pessoas mais simpáticas ou menos simpáticas, não é uma coisa só de lá de fora, de outro continente, porque acho que, pelo menos aqui quem já viajou, ou outro país da Europa, se calhar também já teve encontros com pessoas desagradáveis, não é? E Bastante. também não foi a melhor coisa de sempre, mas nós não vamos Bastante. deixar de visitar esses países por causa disso, não é? Eu acho que a mesma teoria se aplica a países de continentes de fora, especialmente. Exato. Pronto. E até cá em Portugal, encontrei pessoas que eu podia não ter Exato, cá em encontrado. Portugal também há Exatamente. muita gente desagradável. Em todos os países Ah, existe. Não é por Só que- haver gente desagradável a trabalhar na Zara que eu vou deixar de ir à Zara. Eu acho que é a mesma coisa, não sei. Uma teoria um bocado assim fatela, mas eu acho que é a mesma coisa. É assim, nós temos de ter em conta que existe mais países que são mais perigosos que os outros. Sim, Aí existe, não podemos comparar. Mas com todas as seguranças, não é? O máximo que conseguires, podemos sempre viajar para esse tipo de países. Há certos sítios que vamos ter que evitar, como toda a gente sabe, mas podemos continuar a ir. Claro, eu acho que a chave para isso é mesmo manter-nos informados. Antes de irmos para um sítio que nós não conhecemos. E honestamente, Para um sítio. neste momento com a internet, a informação está em todo lado. Isso eu acho que não há desculpa para eu ir viajar sem ter o mínimo de uma base de informação para me manter a mim e as pessoas com quem eu vou, ou se for sozinha, manter-me segura. Claro. que nem é só a internet é agências de viagens, é panfletos, é mapas, é tipo imensa coisa. Sim, E as pessoas, essa questão do ir sozinha que a Mafalda agora falou, basicamente, imagina, se nós sabemos que existem certos países que se calhar são mais perigosos para nós irmos sozinhas, podemos tentar arranjar alguém para ir connosco. Há sempre soluções. Um grupo ou algo do género, há sempre alguma solução. e acho que se pode juntar a grupos de turistas, não se pode? Também, Não também, sei, isso eu acho que já existe. li alguma coisa em relação a isso, que podes juntar a grupos de turistas para viajar com eles para esse tipo de países. Em Sim, que, existe. pronto, Já existe. Normalmente até é assim, é com as agências que as pessoas viajam para esse tipo de países. Que é para ter mais segurança, obviamente, porque elas é que também sabem mais os sítios corretos, onde estar, onde não estar, né? Obviamente. a verdade é que, agora voltando à questão do Egito, o Egito também é um país, assim como o nosso, não é? Nosso, Portugal. O Egito também é um país que, ao longo da história, sofreu muitas alterações e sofreu influência de muitas culturas e de pessoas, culturas e raças diferentes. Ou seja, é um país multicultural, porque, pronto, tem uma riqueza cultural muito grande, assim como eu gosto de acreditar que o nosso tem. É isso que eu ia dizer, o facto do mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje em dia
saber estabelecer a comunicação saudável com as outras pessoas é essencial para o sucesso e para criar um ambiente mais inovador e pronto. Exato, E por trabalhar em aí fora. equipas é o mais comum agora. Tipo, temos que Exatamente. saber. Tens que saber lidar com pessoas diferentes de ti, não é? E o mais comum agora também é emigrar e trabalhar para empresas no estrangeiro e tens que saber e estar aberto a comunicar com pessoas tipo, portuguesas, neste caso, se fores português, não é? Tens que ter essa Sim, capacidade. Mas infelizmente, como a Mafalda referiu há bocado, existem muitas discriminações em termos de trabalho, não é? Mesmo no... Nem é preciso ir muito longe, vamos usar o exemplo de Portugal. Em relação à etnia cigana, ainda há muita discriminação em relação à empregabilidade de pessoas de etnia cigana, o que eu acho que isso devia ser mais controlado, honestamente, porque acabam por ser muito desvalorizadas no contexto de trabalho. Sim, as pessoas são um bocado mazinhas. Mas muitas vezes, por exemplo, especialmente em países que têm uma grande percentagem de imigrantes, pessoas de fora, ainda existem muitas distinções entre salários e entre privilégios de trabalhadora. Por exemplo, o imigrante de fora pode não ter tanta facilidade em ter promoções. Por exemplo, uma coisa tão simples como ter uma promoção. Não tem esse tipo de facilidades, o que também acaba por contribuir para o facto de que estas pessoas não se sentem muito bem integradas no sítio em que vivem, não é? E acabam por precisar de mais apoios sociais por causa disso. E pronto, isso devia ser mais controlado e devia ser punido, essas discriminações de trabalho. Acabámos agora o primeiro episódio do podcast, que tivemos agora uma abordagem mais de um pequeno debate sobre a interculturalidade e outros temas que vocês ouviram. No próximo episódio vamos nos focar mais talvez no Egito, em falar de tradições, a cultura do país. Esse é o nosso plano de turma. E é isso, espero que tenham gostado, aprendido alguma coisa, espero que estejam mais informados. Pelo menos refletir mais sobre estes assuntos. Sim, exato. A capacidade de refletir é importante.